E se eu te dissesse que a maior arma da história do futebol brasileiro não foi neutralizada pelos nossos adversários, mas sim assassinada pelos nossos próprios clubes? Durante 50 anos, o Brasil teve um monopólio global. Nós produzíamos uma espécie de super-hero que o resto do mundo não conseguia replicar. O lateral, que atacava melhor do que defendia. O camisa 2 e o camisa 6, que decidiam Copas do Mundo, de Carlos Alberto Torres a Cafu, de Nilton Santos a Roberto Carlos. A lateral era o nosso caos controlado. Mas olhe para a seleção hoje. O que você vê? Improvisação, medo e uma dependência desesperada de zagueiros adaptados. Muitos dizem que é uma safra ruim, que é azar. Mas isso é uma mentira confortável. A verdade, muito mais sombria, envolve cifras milionárias. O Brasil não desaprendeu a fazer laterais. O Brasil escolheu parar. Nós institucionalizamos um sistema na base que proíbe o surgimento de um novo Cafu, simplesmente porque um novo Vinícius Júnior vale 5 vezes mais. Nós matamos a nossa identidade tática para copiar mal e porcamente uma Europa que não entende o nosso jogo. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar a conta exata de quanto custou vender a alma do nosso. E por que a convocação de um veterano de 39 anos em 2022 não foi um erro do Tite, mas o atestado de óbito de uma posição inteira? Para entender o tamanho do buraco em que nos metemos, precisamos lembrar como chegamos ao topo. O lateral brasileiro nunca foi um defensor. Essa é a chave. Historicamente, no futebol europeu rígido do século XX, o lateral era apenas um zagueiro de canto. A função dele era marcar o ponta rival e não passar do meio-campo. Era uma função de contenção, burocrática e sem brilho. O Brasil subverteu essa lógica. Nós criamos o falso ponta. Quando Nilton Santos, a enciclopédia, desobedeceu às ordens do técnico em 1958 e atravessou o campo para fazer um gol, ele não estava apenas jogando bola, ele estava fundando uma escola. Aquilo era uma revolução cognitiva. Durante décadas, o mundo não sabia como marcar o Brasil porque o perigo não vinha só dos atacantes, vinha de trás. Era o elemento surpresa. Quando o adversário dobrava a marcação no Pelé ou no Ronaldo, aparecia um raio pela direita ou pela esquerda, livre, pisando na área. Carlos Alberto Torres, em 70, não fez aquele gol por acaso. Ele estava preenchendo um espaço que taticamente não deveria ser dele. Nós transformamos a lateral em uma arma ofensiva de destruição em massa. Cafu e Roberto Carlos não eram apoiadores. Eles eram armadores que partiam da defesa. Eles obrigavam o adversário a recuar. O lateral brasileiro impunha medo. Ele ditava o ritmo, ele era o dono da faixa lateral inteira, do escanteio defensivo ao ofensivo. Essa fábrica de craques funcionou ininterruptamente por 40 anos. Tínhamos Jorginho, Leonardo, Branco, Maicon, Marcelo, Daniel Alves no auge. A abundância era tanta que nos dávamos ao luxo de deixar craques de fora das copas. Mas algo mudou. A fonte não secou naturalmente. Ela foi cimentada. E o primeiro passo para essa destruição não aconteceu no campo, mas sim nas pranchetas dos analistas de desempenho obcecados por controle. Aqui entramos no fato número 3. A ditadura do lateral construtor. Existe um culpado intelectual para essa crise, e o nome dele, indiretamente, é Pep Guardiola. O sucesso avassalador do futebol posicional europeu na última década criou um complexo de vira-lata nos treinadores da base brasileira. Na Europa, popularizou-se o lateral interior ou lateral construtor. Aquele jogador que não corre para a linha de fundo, mas que entra pelo meio para ajudar na saída de bola, quase como um volante. Taticamente, isso faz sentido para o City ou para o Bayern, que jogam contra retrancas fechadas e precisam de controle de posse. O problema é que o futebol brasileiro tentou copiar isso sem ter as peças. Nossos treinadores de base começaram a podar o instinto natural do jogador brasileiro. Aquele garoto que pegava a bola e arrancava em velocidade para driblar e cruzar passou a ser visto como taticamente irresponsável. O DNA brasileiro é o caos ofensivo, a ultrapassagem, o drible na ponta. Mas a formação moderna no Brasil passou a exigir que o lateral seja um passador de segurança. Resultado? Porra, criamos uma geração de laterais burocrático. Jogadores que têm medo da linha de fundo. Eles recebem a bola e tocam para o zagueiro. Recebem e tocam para o volante. O risco foi eliminado. E com ele, a criatividade. Você vê laterais hoje com ótimas estatísticas de acerto de passes, mas são passes de 2 metros para o lado. A visão de jogo que antes significava achar um atacante na área, hoje significa achar um companheiro desmarcado na defesa para manter a posse. Nós trocamos a agressividade vertical, que aterrorizava os europeus, por uma posse de bola horizontal, estéril e inofensiva. O lateral brasileiro virou um funcionário público da bola.
Ele bate o ponto, não comete erros graves, mas não produz absolutamente nada de relevante para o ataque. E quando ele precisa defender um ponta rápido europeu no mano a mano, ele falha, porque também não foi treinado para ser um especialista defensivo. Criamos o híbrido perfeito do fracasso. Não ataca como um ponta, não defende como um zagueiro e não constrói como um meia. Mas a tática é apenas a ponta do iceberg. O que realmente matou a lateral no Brasil foi o dinheiro. Vamos ao fato número 2. A inflação do mercado de pontas. O futebol virou um business de exportação de commodities. E no mercado de commodities da bola, um atacante de beirada menos, o famoso ponta menos vale, em média, de 3 a 5 vezes mais do que um lateral de ofício. Um clube brasileiro sabe que se vender um novo Neymar ou um novo Vini Júnior, ele paga as contas por 3 anos. Se vender um lateral, paga as contas por 3 meses. Isso gerou uma distorção perversa na base. Imagine um garoto de 12 anos chegando no Flamengo, no Santos ou no São Paulo. Ele é rápido, canhoto, habilidoso e agressivo. Nos anos 90 ou 2000, um treinador olharia para ele e diria: você vai ser o novo Roberto Carlos. Recua para a lateral para ter espaço para correr. Foi assim que Roberto Carlos e Marcelo foram forjados. Eles tinham técnica de atacante, mas partiam de trás. Hoje, se esse mesmo garoto chega na base, o empresário e o diretor do clube proíbem que ele seja testado na lateral. Deixa ele na ponta, lá ele vale 40 milhões de euros. O talento técnico foi drenado da defesa para o ataque por pura ganância especulativa. Casos como Vini Jr. e Rodrigo são exemplos claros. Em outra época, poderiam ter sido alas ou laterais ultra-ofensivos. Hoje são pontas puros. Então quem sobra para a lateral? Essa é a parte cruel. A lateral virou a posição da sobra. Vai para a lateral o garoto que não tem técnica suficiente para ser ponta, não sabe driblar tão bem, não finaliza bem e não tem altura nem força física para ser zagueiro. É a posição do refúgio. Estamos formando laterais com jogadores que foram reprovados nas outras posições. Não é à toa que a qualidade técnica despencou. Não estamos mais fabricando especialistas. Estamos alocando os menos piores ali para preencher a vaga. É uma crise de capital humano guiada inteiramente pelo lucro imediato das vendas para a Europa. E toda essa negligência, toda essa ganância e toda essa cegueira tática culminaram em um momento vergonhoso que ficará marcado na história. O fato número 1. O sintoma Daniel Alves na Copa de 2022. Não levem isso para o lado pessoal contra o Daniel. A carreira dele foi brilhante, mas a convocação dele para o Catar foi o grito de socorro de um sistema falido. Estamos falando da maior seleção do mundo, o único pentacampeão, precisando recorrer a um jogador de 39 anos, que estava jogando no México, uma liga de segunda prateleira competitiva a menos, e que vinha de lesão e inatividade. Por que Tai fez isso? Por teimosia? Não, por falta de opção. Tite olhou para o vasto território brasileiro, olhou para as ligas europeias e não encontrou ninguém. Não existia um único lateral direito jovem brasileiro jogando em alto nível, que passasse a confiança necessária para ser titular em uma Copa do Mundo. A situação era tão crítica que o titular da posição foi Éder Militão, um zagueiro central. Improvisamos. Na esquerda, tivemos Alexandro e Alex Telles se lesionando e improvisamos Danilo, um lateral direito que joga de zagueiro na Juventus. O Brasil terminou a Copa do Mundo jogando com 4 zagueiros na linha de defesa em alguns momentos. Aquele momento em que a lista saiu e o nome de Daniel Alves foi lido, aquele silêncio constrangedor na imprensa e na torcida. Aquilo não foi apenas discordância, aquilo foi a ficha caindo. Foi o momento em que percebemos que a fábrica de laterais não estava apenas em greve, ela tinha fechado as portas e vendido o maquinário. A mística do lateral brasileiro, o terror dos adversários, tinha se transformado em um improviso defensivo. O país de Cafu e Carlos Alberto Torres foi para a guerra sem munição pelos flancos. E o resultado, como vimos contra a Croácia, foi um time engessado, previsível e incapaz de alargar o campo quando mais precisava. O veredito é brutal, mas necessário. O Brasil trocou sua herança tática por cheques em euros. Nós vendemos nossos potenciais laterais como pontas, inacabados, e ficamos com defensores medíocres que tentam imitar europeus sem ter a formação para isso. Enquanto a base brasileira continuar priorizando a venda imediata sobre a formação de identidade, e enquanto nossos técnicos continuarem copiando manuais estrangeiros que não se aplicam ao nosso talento natural, a camisa 2 e a camisa 6 da seleção serão apenas números nas costas de zagueiros improvisados. A morte das laterais não foi um acidente, foi um projeto. E, infelizmente, foi um projeto bem sucedido. Agora eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Sem meias palavras, você prefere um lateral raiz, que não sabe marcar, mas decide o jogo no ataque? Ou esses laterais modernos que compõem elenco e tocam de lado? A sua resposta define o futuro do nosso futebol. Comenta aí,
Deixa o like se esse mergulho profundo abriu seus olhos e se inscreve no canal. Até a próxima verdade inconveniente.